Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. No comando do som hoje, André, gravando, fazendo tudo chegar bacaninha para vocês que nos prestigiam. Paulão filmando como sempre, postando no YouTube, possivelmente no início da semana, ele colocando esse programa. Se você quiser assistir todos os programas que a gente faz aqui na Mundial, você tanto pode ouvir como você pode assistir, porque está sendo filmado e depois também é postado no site da Rádio Mundial. Ali você entra, está escrito podcast, e ali você acessa todos os programas anteriores que nós fizemos. Então, se você quiser assistir, você entra no YouTube, ali você coloca o nome do programa Caminhos da Consciência, e se você colocar a data do programa, né, aí você acessará diretamente o programa que você gostaria de assistir de novo. Se você assiste no YouTube, você pega o clima aqui do programa, como ele acontece aqui nos estúdios da Rádio Mundial. Se você quiser uma qualidade de som melhor, mas sem vídeo, somente áudio, você acessa o site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br, acessa a parte do podcast. Ali você tem todos os comunicadores da rádio, ali que são colocados os programas deles. Ali você coloca o meu nome, Newton Schultz, ali vai ter uma barrinha de rolar, você acha o meu nome, clica. Todos os meus programas que eu estou fazendo desde fevereiro, fevereiro de 2012, todos estão ali com uma excelente qualidade de áudio. Então é isso, queridos ouvintes. Então vamos entrar diretamente agora no assunto que eu trouxe para trocar ideia com vocês. Primeiro, eu gostaria de saudar o meu mestre, a pessoa com a qual eu estudo até hoje. Acredito que nessa vida eu vou até o fim estudando tudo que ele deixou, seu imenso legado, o professor Henrique José de Souza. Esse patrono da Sociedade Brasileira de Obiose, amanhã, dia 15, seria o aniversário natalício dele. Então aqui no programa estou saudando nosso augusto mestre. Muitas pessoas, às vezes de uma forma até indireta, entram em sintonia com o trabalho dele, que hoje todo o conhecimento é compartilhado nas redes sociais, e muitas pessoas não sabem o valor desse imenso ser que nasceu em 15 de setembro de 1883. E ele deixou a face da Terra no início de setembro, se não me engano, dia 9, posso estar errado, mas quase com 80 anos completos. E ele mesmo já sabia disso. Ele deixou nas suas revelações, nos seus estudos, que estava chegando o momento dele ir embora. Então aqui o programa Caminhos da Consciência, que de acordo com a minha possibilidade, a gente traz o legado desse imenso mestre. São a minha forma de ver, quando eu digo de acordo com a nossa possibilidade, porque o manancial do conhecimento, que hoje nós chamamos Sociedade Brasileira de Obiose, é imenso. Então, as pessoas, de acordo com o contato que existe com esse legado fantástico do professor Henrique José de Souza, chegam ali, vêm, interpretam cada um de acordo com o seu estado de consciência. Então eu, Newton Schultz, eu procuro, de acordo com a minha possibilidade, com a minha consciência, trazer o que esse imenso ser deixou aqui, imenso no sentido de consciência, deixou para nós aqui na face da Terra. Então é isso, queridos ouvintes. Vamos diretamente para o tema agora. O que eu vou conversar com vocês? Sobre ordens secretas. Então, o que são ordens secretas? Por que elas foram criadas? Né? Qual a real função delas? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos procurar entender. Aí você me questiona agora, você que está me ouvindo, como assim ordem secreta, Newton Schultz? Nós pegamos hoje a eubiose, ela tem o seu lado bem aberto, mas ela é uma ordem secreta, ligado a esse ciclo, ela está fechando um grande ciclo. Nós pegamos a própria maçonaria, a própria Rosa Cruz. Então nós temos várias sociedades secretas que ao longo do tempo foram se manifestando para trazer a renovação do verbo, por isso que elas trocam de nome, ou melhor dizer, elas trocam de roupagem. A eubiose representa isso. Quantas pessoas que hoje não estão trabalhando na eubiose possivelmente já tiveram as suas experiências com personalidades passadas, né, que estavam ligadas ao trabalho dessas ordens anteriores, que a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas. O meu sentido aqui é mais
voltado para que exista um entendimento da origem dessa consciência e o que seria o futuro, que nós temos, poderíamos dizer, uma ordem que está fechando tudo agora. Como é que a gente pode dizer? A ordem dos Budas da Era de Aquário, ou se pegar mais na vertente do budismo, seria a ordem de Maitreya Buda, que vai agora direto até o ano de 3005, quando a gente tem um fechamento total de um ciclo ligado a um sistema evolutivo e um início real, verdadeiro e físico, pétreo, de um novo porvir, que isso se dará, segundo as revelações do professor Henrique José de Souza, veiculando a consciência de JHS. JHS seria, como que a gente poderia dizer, a consciência espiritual que se manifestava em Henrique, o humano. Ele deixou que no ano novo astrológico de 3005, ou seja, 21/3 de 3005, nós teremos o início de um quinto sistema evolutivo, onde nós teremos, aí a minha visão, nós já teremos os andrógenos começando a se manifestar na face da Terra. Então, a ordem de Maitreya Buda, a ordem dos avataras da Era de Aquário, a ordem dos Budas da Era de Aquário segue firme agora, já estão presentes, estão transformando o planeta de uma forma integral. Programa agora de 2013, porque vai ser gravado no YouTube, é atemporal. Quem está me ouvindo agora, esse programa é de 2013, 14 de setembro de 2013. Muitas transformações nos aguardam, a gente percebe todo esse potencial chegando nos jovens que vêm para transformar toda a realidade do planeta. Então vamos começar a compreender o que é uma ordem secreta. O primeiro caminho, vamos compreender. As ordens secretas, elas sempre representam a projeção da lei divina de uma forma pétrea, de uma forma física, de uma forma organizacional, através de seres humanos que estão ali sendo inspirados por essa grande lei. E quando nós falamos dessa grande lei hoje, nós falamos da realidade do rei do mundo, nós estamos falando da realidade das dimensões espirituais do planeta, onde nós temos Agartha, que você pode chamar, de repente, na tradição, ligada aos mistérios do rei Arthur, que na verdade Artus com Merlin, você fala de Avalon, que ali você tinha as sacerdotisas do templo, então é a mesma palavra. Os mistérios de Shambhala, Oriente, novamente a palavra, que você pode colocar como Shangri-La, não importa o termo que você utilize. Então nós vamos entender que existe um preservar de todo o trabalho evolutivo que se encontra nessas dimensões, e essas consciências que estão ali preservadas nessas dimensões espirituais, elas precisam se projetar aqui na face da Terra para que exista uma objetividade junto da consciência humana. Então é aí que nós começamos a entender o porquê dessas ordens secretas. Então as ordens secretas, elas são criadas para que a lei se manifeste, a lei divina se manifeste, através de um trabalho conjunto, de um trabalho coletivo, para que as realidades dessas hierarquias que se encontram nessas dimensões espirituais tenham um esteio no mundo humano para se manifestar. Aí você fala, bom, estou quase compreendendo, então vamos citar nomes para você entender melhor. Quando a gente fala dos seres especiais, Manus, Bodhisattvas, Avataras, nós estamos falando de quem? Estamos falando de Krishna, estamos falando de Cristo, estamos falando de Buda, estamos falando de Moisés, estamos falando do próprio João Batista, poderíamos dizer um irmão espiritual ligado ao próprio Cristo, né, no processo. Todos esses seres, eles estavam totalmente ligados a esse trabalho das ordens secretas. Então eles representavam, no momento que eles estavam na face da Terra, cada qual no seu período, cada qual com a sua tônica do momento, eles traziam a projeção da consciência dessas dimensões espirituais. Então quando você fala, Cristo estava na face da Terra, Agartha estava na face da Terra, a taça do Santo Graal estava na face da Terra, não importa o mito, não importa a consciência, não importa a forma que você se conecte a isso, quando esses seres especiais, eles se encontram na face da Terra, é porque existe essa projeção da lei. Aí vem esse nome do Oriente, que é Avatara. Ava quer dizer projeção, Tara, de Torá dos judeus, quer dizer lei, então é a projeção da lei. Representa as vibrações dessas dimensões espirituais aqui manifestadas na face da Terra em um corpo que tem uma realidade física.
Por mais que exista nesses seres especiais uma realidade física diferenciada, ela não é visível para o olho físico e humano. Então, se você vê um ser especial desse, você está vendo o quê? Você está vendo um ser humano comum. Mas se você começasse a desenvolver uma consciência, que você entrasse numa sintonia diferenciada com um ser desse, você veria a extrema diferença de todo o funcionamento que existe, você pode dizer físico. As glândulas de um ser especial funcionam de uma forma totalmente diferenciada. Glândulas que trazem os mistérios hoje que o ser humano carrega dentro de si por não estarem despertadas. Você pega a glândula timo no coração, se você pega a própria ciência falando da epífise, da hipófise que estão na nossa cabeça, conhecidas como pituitária e pineal, essas glândulas nesses seres são extremamente ativas. Por quê? Porque eles estão conectados e sintonizados, independente da religião que você professa, você sabe a especialidade que eles possuem, então eles trazem esse padrão vibracional diferenciado. Então são necessárias ordens para trazer o restabelecimento desta realidade. Essas ordens, normalmente, elas trabalham de uma forma secreta. Aí você fala assim, nem tanto. Claro, agora nesse momento, como eu mesmo disse, agora no comecinho do programa, até 3005 nós temos uma real mudança, vamos arredondar 1000 anos, que são assim, de uma necessidade cíclica transformacional que a gente não compreende as possibilidades, as realidades quânticas, vamos utilizar um termo moderno, as realidades quânticas que estão presentes para que nós possamos mudar tudo o que existe no planeta. A divindade desses locais, elas sabem o que precisa acontecer, mas elas não sabem como isso vai acontecer. Elas entendem a causa, mas o efeito está com os seres humanos. Como que isso será processado? Através da inspiração que nós temos dessas dimensões espirituais e dos seres que as representam, que eu acabei de falar, os avataras, os manus, os bodhisattvas, os yoganãs, que são nomenclaturas de seres especiais, seres hierárquicos, que vêm aqui se manifestar através de ordens secretas. Vamos entender um pouco melhor as ordens secretas agora. Quando nós tivemos a queda dos anjos aqui na face da Terra, os anjos, eles mudaram todo o contexto evolutivo. Se você quiser um número aproximado, posso estar enganado, mas acredito que essa queda ocorreu há aproximadamente 280 milhões de anos atrás. Aonde o ser humano que estava no estado muito bruto, quando esses anjos se projetaram na face da Terra, esses anjos aqui se projetam e mudam todo o padrão vibracional, tanto no sentido físico, o físico no sentido do momento, que isso ocorreu numa etapa evolutiva, que o físico não era como esse físico que nós temos aqui agora. Isso foi numa terceira etapa, que nós chamamos de Lemúria, nos anais teosóficos e da iniciação, também da eubiose. Então o ser humano e tudo que estava na face da Terra recebe o impacto dessas hierarquias. E essas hierarquias, com o tempo, elas vendo, observando, estando em sintonia com os seres humanos que ali estavam, chega um momento elas podem começar a se manifestar em corpos físicos. E esses corpos físicos acabam gerando com o tempo o que nós chamamos de Atlântida. Então na Atlântida nós tínhamos uma ordem maravilhosa no planeta no seu momento de ouro. Na Atlântida nós tínhamos o que nós poderíamos dizer uma eterna primavera, ou como diz no Oriente, a Satya Yuga, ou a Idade de Ouro. Era perfeito porque nós tínhamos os seres humanos convivendo diretamente com a divindade manifestada em corpos humanos. Daí surgem os mistérios ligados aos reis e às rainhas de Edom. A palavra Edom vem de Éden, Éden de paraíso. Então, essa etapa evolutiva, que foi a Atlântida, teve esse momento mágico, só que como ser humano está no seu processo até hoje, e também naquela época, obviamente, no seu processo de aperfeiçoamento, o lado contrário, ou o lado involutivo, ou a consciência que é passada, começa a trabalhar de uma forma diferente, principalmente no sentido destruins. Então, começa a baixa magia, começa o lado contrário de tudo que os anjos nos passaram, ficar mais exacerbado na consciência humana, e isto gera o final da Atlântida, aonde ocorre o grande dilúvio. Aí que entra os mistérios que hoje a gente pega no sentido muito
fantasioso que nós falamos de Arca de Noé. Noé, se você ler ao contrário, você tem a palavra Eon. Eon de Edom, Edom de Éden. Então, quando você fala da Arca de Noé, Arca está ligada aos mistérios de Agartha. Então, houve uma preservação dos seres especiais que ali precisavam iniciar um novo porvir ou pós-Atlante, que são preservados em dimensões espirituais do planeta e depois são introduzidos novamente no contexto evolutivo. Isso é um pouquinho, de uma forma bem sintética, do que representa o real mistério da Arca de Noé. Porque já pensou isso, André? Já pensou isso, Paulo? Sobe 2 elefantes aí, sobe agora 2 isso e aquilo. Que arca, hein? Que arca? A arca ia ter que ter o tamanho do planeta. Então tudo isso é simbólico. A gente precisa compreender que a gente precisa estudar esse simbolismo. Então, quando nós falamos dessa etapa da Atlântida, ela termina e volta um novo contexto evolutivo. Então tudo o que estava na face da Terra no seu sentido divino é interiorizado. Então aí que nós temos os mistérios, como eu já falei, de Agartha, Avalon, Shangri-La, Shambhala, Eldorado dos espanhóis, Valhalla dos nórdicos. Tudo sempre tem um mito que esconde uma verdade fantástica por detrás dele, que são essas dimensões e esse preservar. Daí que você pega, no Oriente, nós falarmos do termo Gupta Vidya. Gupta é no sentido de preservar, preservação, armazenar. Vidya, conhecimento. Então você tem locais onde todo esse conhecimento, todo esse trabalho realizado pela humanidade, ele está no local ali onde existe a preservação dessas consciências. E ciclicamente são enviados esses seres especiais para renovar o verbo. Então o que ocorre? Aí vamos falar então de um momento ali do Oriente, que foi onde começou a nossa etapa evolutiva. Depois que termina a Atlântida, ali nós tínhamos a Índia como começo de todo esse influxo que forma o que hoje nós chamamos de seres arianos. Não confunda com o ser ariano que Hitler uma vez colocou esse nome como sendo um padrão que ele queria desenvolver. Nós estamos falando do sentido hierárquico, no sentido verdadeiro. Então nós estamos falando do ser ariano como um novo ser humano que está trazendo dentro de si todas as experiências anteriores. Isso somos nós hoje. E ali nós tínhamos o quê? O Império de Ram. Esse Império de Ram, essa consciência fantástica que estava presente ali na Índia, ele tinha como se fosse símile do que foi Atlântida na época anterior. Então ali o culto solar, no sentido de razão, discernimento, estava totalmente presente. Mas como foi? Assim, na Atlântida, o ser humano, infelizmente, como ele está em aperfeiçoamento, o lado contrário, o lado da inconsciência, como disse Buda, não existe bem e mal, existe conhecimento e ignorância. O nosso lado presente da ignorância ficou mais aflorado e ali nós começamos a ter o culto lunar. Aí começam os sacrifícios, é o culto do sangue. Quando a gente fala da lua, nós estamos falando do culto do sangue. Daí que começa o distorcer de todas essas consciências fantásticas que estavam ali projetadas. E com isso surge quem para renovar a lei que vem e começa a estabelecer esse culto das ordens secretas? Krishna. Krishna, quando ele se manifesta ali naquela parte do Oriente, esse ser fantástico, ele vem restabelecer a ordem. Por isso que se você pega o Mahabharata hindu, que fala da guerra entre os solares e os lunares, representa Krishna tentando colocar novamente o culto solar, ou o culto da razão, ou o culto do bem, do bom e do belo, novamente ali projetado aonde estava o processo evolutivo, que seria o Extremo Oriente. Mas como o ser humano sempre queda, o ser humano sempre por aperfeiçoamento e falta de conhecimento, ele falha muito, você pega todas as grandes civilizações tendo o quê? Tendo o seu apogeu e o seu declínio. Se você pegar as que normalmente nós mais estudamos aqui no Ocidente, a cultura romana, a cultura grega, se você pegar ali, elas tiveram seu apogeu e seu declínio, que representa exatamente isso. Agora vamos falar um pouco dessa realidade ligada a Krishna. Você pode colocá-lo, sim, por que não, como o fundador dessas ordens secretas. E quantas são essas ordens secretas? 33 ordens secretas,
que começaram aí ligado aos mistérios do Cristo, no sentido de idade, ligado aos graus que a maçonaria utiliza na sua iniciação. Então o 33, ele é um padrão que já foi estabelecido desde aquela época, que nós chamamos, isso revelado pelo professor Henrique José de Souza, a maçonaria dos Traixumarutas, que é uma ordem ainda que está firme em proeminência ali no Oriente, tendo como um dos seus pontos fixos aqui aquela região de Srinagar, Lé. Então, a maçonaria dos Traixumarutas, praticamente iniciada ali por Krishna, ali ela teria que lançar com o tempo 33 ordens que fecha o ciclo agora no ano de 3005. Então, quando nós falamos do Krishna, ele joga essa criação, sendo que ele é o ser especial que estava projetado naquela realidade, ele joga através dessa maçonaria, a maçonaria construtiva dos três mundos, atuando nas realidades do espírito, da alma e do corpo, ou nas realidades das esferas mais celestes e divinas, a face da Terra e também no interior da Terra. Então, dali, a partir dele, a maçonaria dos Traixumarutas, ligadas ao Rei do Mundo, ligadas a Agartha, ligadas a todo esse processo evolutivo, vão lançando ordens sequenciais aonde a lei tem que se projetar conforme o ditame do momento. Então você pode pegar ordens que estavam ligadas até a época pré-Cabral, ligadas aqui à nossa América. Você pode pegar a ordem dos Aimorés, a ordem dos Guaranis. São ordens secretas que existiam aqui no Brasil. Se você pegar de repente no próprio Egito, você pega ali a Amenófis IV ou Akhenaton, ele lançou a ordem Rosa Cruz dos Andrógenos, ligados a todo aquele momento do Egito que terminava o seu porvir e depois teria uma continuidade fantástica que seria a consciência do Egito continuando o seu processo evolutivo como lei na parte do Ocidente. Nós temos a Rosa Cruz, que também teve o seu momento fantástico, agora a Rosa Cruz mais atualizada, ligadas aos mistérios de Christian Rosenkreuz. Você tem a própria teosofia de Helena Petrovna Blavatsky, trazendo junto todo aquele manancial daqueles seres especialíssimos que se manifestaram com ela, que hoje estão com seus egos e suas individualidades manifestadas aqui no Brasil, porque o Brasil é a bola da vez. Então, se você pegar essas 33 ordens, você pode dizer que a 30ª é a maçonaria, que teve seu momento fantástico de construção, principalmente projetada ali na parte europeia. Aí depois você pega a Sociedade Brasileira de Obiose, representando o 31º e o 32º passo ligado a tudo isso. E hoje, presente, todo esse trabalho se transborda para a humanidade. Isso representa a Era de Aquário se firmando com todos os seus valores e todas as suas potencialidades, queiram as pessoas tradicionais ou não, tudo será transformado. Então, queridos ouvintes, o momento é agora. Essa 33ª ordem, sou eu, sou você, seu pai, sua mãe, sua escola, sua família, as religiões, os sistemas políticos, tudo está em uma tremenda ebulição transformacional. Se você gostou, se você curtiu, entrou em sintonia com o que nós conversamos, nós estamos falando de todo o manancial do professor Henrique José de Souza, saudado nesse programa hoje. Amanhã será o seu aniversário, mesmo ele não estando mais na face da Terra em corpo físico. Escreva para mim, caminhos2005@terra.com.br, e ali eu vou encaminhar o seu e-mail para a Sociedade Brasileira de Obiose para você poder ingressar na iniciação onde você estiver no planeta. Aonde você estiver no planeta. Você pode fazer por correspondência e o material chegará para você aonde você estiver. Agora, no final do programa, o Paulo vai se pronunciar, ele vai colocar um ensinamento do professor Henrique José de Souza para que todos vocês entrem em sintonia com esta vibração que nós estamos procurando firmar aqui nesse programa. Em homenagem ao dia 15/9, data de nascimento do professor Henrique José de Souza, vou ler um pequeno trecho do Pequeno Oráculo. Quem souber colocar a sua inteligência ao lado do coração, alcançará na Terra as maiores alturas. Maravilhoso. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. Até o próximo sábado.